matriarca de uma manada de elefantes dela, que já tem 60 anos de idade, deu à luz mais uma vez. Este filhote provavelmente será o último de sua vida, afinal, ela já está em idade bastante avançada. Como líder do grupo, Della ainda precisa cuidar e proteger os demais filhotes da manada. Os elefantes jovens, por serem indefesos, costumam se tornar presas dos leões, que têm força suficiente para caçá-los. Certa vez, Della sentiu o cheiro de perigo se aproximando. Embora a manada estivesse sempre em movimento, não conseguiu despistar quem os seguia. Logo, ela percebeu que a ameaça estava próxima. E, de fato, não demorou para um elefante macho alcançar o grupo. Os machos adultos são maiores que as fêmeas e têm um temperamento muito agressivo. Esse, em especial, tinha vindo atrás de uma jovem fêmea da manada. A jovem, assustada com a aproximação insistente do macho, ficou muito nervosa. Della, percebendo a situação, tentou espantar o invasor, mas ele era mais forte que ela. Por isso, Della teve que agir com cautela para não provocar sua fúria. Com a chegada do macho, os filhotes da manada ficaram assustados e acabaram se afastando do grupo. Com o tempo, e graças à postura firme de Della, o macho acabou se acalmando. Porém, o barulho da confusão atraiu a atenção de leões que estavam nas proximidades. Eles começaram a se aproximar lentamente de um dos filhotes que havia se separado do grupo. O pequeno elefante logo percebeu o perigo, mas já era tarde demais para fugir. Uma leoa saltou sobre suas costas e, cercado pelas outras, ele não conseguiu mais se levantar. A manada ouviu os sons do ataque e correu até o local. Mas quando chegaram, o pior já havia acontecido. Restava apenas deixar o local o quanto antes. A seca havia começado novamente nas savanas, e a manada teve de iniciar sua jornada migratória em busca de sobrevivência. Essa travessia é um grande desafio para os filhotes. Todos os dias, eles caminham em busca de água e alimento. Com a seca se prolongando, os nutrientes que Della conseguia fornecer ao seu bebê tornavam-se cada vez mais escassos. Se não encontrassem água logo, o pequeno elefante não resistiria por muito tempo. Com sua vasta experiência, Della liderava a manada na migração. No entanto, a situação era ainda pior do que ela imaginava. Todas as fontes de água por onde passaram estavam secas. A crise era sem precedentes. Um dos membros da manada caiu de exaustão e não tinha mais forças para continuar. O filhote de Della também tombou de cansaço, mas, com o encorajamento da mãe, conseguiu se levantar. Infelizmente, o outro membro caído nunca mais se levantou. Apesar das perdas, os demais continuaram marchando. E, finalmente, em um certo dia, encontraram uma fonte de água. Ali, permanecerão até a chegada da estação das chuvas, quando retornarão para casa. Sob a liderança de Della, a manada sobreviveu à crise. Não foi uma vitória completa, mas ela fez tudo o que pôde. Em um incidente entre elefantes e hipopótamos, um filhote de elefante sofreu uma grave lesão que chamou a atenção de sua mãe. A situação despertou nos elefantes uma reação de proteção e união. Esse comportamento demonstra a forte ligação social entre esses animais, que, ao perceberem o sofrimento de um membro, prontamente se mobilizam para defendê-lo e preservar o grupo. Os hipopótamos, por sua vez, reagiram para proteger seu território e filhotes, evidenciando seu instinto de defesa. O líder dos hipopótamos tentou organizar o grupo, mantendo seus filhotes em segurança enquanto afastavam os elefantes. Essas interações reforçam como a vida selvagem é regida por instintos de sobrevivência e proteção. Os elefantes, apesar de imponentes, foram estrategicamente dispersados pelos hipopótamos, que usaram o ambiente aquático a seu favor. Enquanto isso, pequenos filhotes de hipopótamo se afastaram da área de conflito, instintivamente buscando segurança. Esse comportamento ressalta a capacidade dos animais de avaliar riscos e agir rapidamente para proteger suas vidas diante de ameaças iminentes. Mesmo em momentos de tensão, os líderes de ambos os grupos desempenharam papéis importantes ao coordenar suas respectivas espécies.
Esses eventos nos lembram como os animais possuem estruturas sociais complexas e suas ações são guiadas por instintos de sobrevivência e proteção. A natureza, apesar de dura, revela lições valiosas sobre resiliência, liderança e preservação da vida. O elefante é o maior mamífero terrestre, possuindo força impressionante e grande resistência, tornando-se um símbolo da natureza. Além disso, eles combinam inteligência e força, o que os torna lendas do reino animal. Durante a estação seca, os elefantes percorrem grandes distâncias em busca de locais adequados para sobreviver. Sua memória extraordinária permite que recordem trajetos de centenas de quilômetros. Um erro na rota pode ter consequências graves, colocando em risco a sobrevivência do grupo inteiro. Esse grupo de elefantes finalmente chegou a um pequeno poço d'água. Como precisam de grandes quantidades de água diariamente, o pequeno poço parecia insuficiente. Cada membro queria ocupar o centro da fonte de água, o que resultou em inevitáveis disputas dentro do grupo. No grupo de machos, há uma hierarquia rígida, definida principalmente pelo tamanho e força de cada indivíduo. Os maiores e mais fortes levam vantagem nas disputas e ocupam posições de liderança dentro do grupo. Até mesmo os jovens elefantes machos iniciam cedo sua luta por posição. Já os grupos de fêmeas são completamente diferentes. Neles, os laços emocionais entre os membros são profundos e não há uma estrutura rígida de hierarquia. Elas cuidam coletivamente dos filhotes, garantindo a proteção e o bem-estar de todos. Esse grupo de fêmeas segue sua líder durante a migração. Como há filhotes no grupo, a velocidade da caminhada é reduzida para que eles consigam acompanhar sem se exaurir durante a jornada. A matriarca segue caminhos conhecidos de migrações anteriores. Para os filhotes, a jornada é um grande desafio. O calor intenso e o cansaço dificultam a caminhada. Nesse momento, a sabedoria da líder é fundamental. Ela pode precisar ajustar a rota para garantir a segurança dos mais jovens. Qualquer erro pode ser fatal, pois os filhotes são os primeiros a sofrer. Durante a escassez de alimentos, o grupo se alimenta de galhos e capim, mas isso reduz a produção de leite das fêmeas, prejudicando a nutrição dos pequenos. Mesmo assim, os filhotes tentam encontrar capim para saciar a fome. Os elefantes possuem grande inteligência e fortes laços sociais. Os filhotes mais velhos costumam ajudar a cuidar dos mais novos. Durante as horas mais quentes do dia, o grupo faz uma pausa para que os filhotes descansem. Sob a proteção dos adultos, eles podem dormir com segurança. No entanto, não podem permanecer parados por muito tempo. Logo, um dos elefantes acorda os pequenos com cautela e a migração continua sem demora. Porém, nesse dia, algo inesperado acontece. Um dos membros do grupo sofre uma lesão na perna e não consegue mais acompanhar a caminhada. Nessa época do ano, isso pode ser fatal. Infelizmente, os outros elefantes não percebem a gravidade da situação. A fêmea ferida fica para trás, sem forças para continuar, enquanto seu filhote se recusa a abandoná-la. O pequeno elefante não entende o que está acontecendo com sua mãe, e sem ajuda, sua sobrevivência se torna incerta. Após algum tempo, o filhote finalmente se afasta da mãe, mas ao mesmo tempo perde completamente o contato com o restante do grupo. Sozinho e vulnerável, seu futuro é incerto. Ele precisa reencontrar sua família, mas a jornada será perigosa. Será que ele conseguirá sobreviver e se reunir ao grupo novamente? Vimos um pequeno elefante africano esticando a tromba, mas ainda assim não conseguia alcançar a água. Ele provavelmente havia fugido e, sem querer, escorregou para dentro de uma poça. No entanto, essa pequena poça poderia se tornar uma armadilha mortal. Sozinho, ele não conseguiria sair, pois, diante de tal inclinação, até mesmo os animais adultos teriam dificuldades. A mãe elefante, claramente sem experiência em resgates, estendeu a perna em direção ao filhote, tentando ajudá-lo a subir, mas ele não tinha força para agarrar sua pata traseira. Então, ela tentou criar um degrau, mas o solo à beira da água estava muito seco e não funcionou bem.
Nesse momento, os outros membros da manada se reuniram para observar a tentativa de resgate. O líder da manada acenou com a tromba, indicando para a mãe elefante levar o filhote junto. Isso representava um grande risco, pois o pequeno elefante quase não entendia sobre água. Ele ainda não havia aprendido a levantar a tromba para respirar ao nadar, mas confiava completamente em sua mãe. Mesmo quando a água estava quase cobrindo sua cabeça, ele seguiu firme atrás dela. Para o pequeno, atravessar a água lamacenta era extremamente cansativo. Quando a mãe e o filhote chegaram ao outro lado, ele estava exausto. Ao tentar subir o pequeno barranco, ele não tinha mais forças, mas a mãe estava lá para ajudá-lo. Na idade em que deveria estar mamando, ele tentava imitar a mãe bebendo água. Imagino que da próxima vez, ele não se atreverá a ser travesso. Finalmente, o pequeno elefante chegou à margem, mas não teve tempo para descansar, pois ali havia água, mas pouco alimento. A manada precisava continuar em frente, especialmente porque este era um dos anos mais secos da região em quase uma década. As famílias de elefantes precisavam se esforçar para encontrar comida, o que os impulsionava a seguir adiante. A cada passo da mãe, o pequeno tinha que dar 6. Esta era a sua primeira migração desde que nasceu, e poderia ser a última, dadas as condições áridas. O líder da manada caminhava à frente, carregando a esperança de todos. Ele, com uma memória impressionante, conduzia a manada até que chegaram a um leito de rio seco. Mas a água que antes fluía em sua memória já havia desaparecido. Se um elefante não bebe água por 3 dias, pode morrer de sede. A maioria da manada já não conseguiria alcançar a próxima fonte de água, mas o líder, a quilômetros de distância, percebeu o cheiro de água. Ele decidiu começar a cavar. Agora estavam muito próximos. Quando o líder estendeu a tromba profundamente na terra, descobriu que a água do rio ainda fluía sob o solo. Era uma ótima notícia. Com sua incrível experiência de sobrevivência, o líder salvou a manada. Um pequeno elefante, curioso, imitava os movimentos da mãe, tentando beber água com a tromba, mas ainda não era a hora certa. Ele ainda estava na idade de mamar, mas queria experimentar. Embora a água fosse escassa, a principal causa de morte entre os elefantes não era a sede, mas a fome. Um elefante adulto consome quase 300 quilos de vegetação por dia, e o clima seco impedia que qualquer lugar sustentasse o consumo da manada. Durante a estação seca, o poder de destruição dos elefantes é impressionante, especialmente diante de um elefante faminto. A água turva com cheiro de hipopótamo é a única escolha que os elefantes têm. Após algum tempo, os preciosos recursos trazidos pela estação das chuvas desaparecem completamente, tornando difícil acreditar que esta era uma área úmida. O Lago dos Hipopótamos agora mal consegue fornecer a lama necessária para proteger sua pele sensível. Eles não têm outra escolha, a não ser se enterrar na lama. O paraíso que um dia foi agora se transformou em uma cela. Mas os elefantes não podem ficar parados. Eles precisam percorrer longas distâncias todos os dias em busca de comida e água. A dezenas de quilômetros de distância, há um lago que está quase seco, atraindo todos os elefantes da região. Alguns que normalmente ficam sozinhos também se dirigem para lá. Os primeiros elefantes a chegar ocupam os melhores lugares para beber água, mas outros elefantes sempre tentam se infiltrar. Ser empurrado por presas que medem até 1,8 metros não é nada agradável. Os elefantes estão cada vez mais impacientes, cada um desesperado por um gole d'água, mas a situação da água já não é adequada para consumo. Do outro lado da savana, a situação é ainda mais grave. A paisagem é desoladora e a sobrevivência de todos os animais está em risco. À frente, uma fêmea de elefante africano, líder do grupo, já está com mais de 40 anos. Ela enfrentou a pior seca da África e conseguiu sobreviver. Mas este ano a quantidade de plantas diminuiu drasticamente e ela e os filhotes estão tendo dificuldades para encontrar comida e água suficientes. O filhote mais novo já apresenta sinais de desnutrição e está quase incapaz de acompanhar a família. A líder do grupo leva os jovens a uma área familiar repleta de flores de lótus, mas a devastação das árvores indica que outros grupos de elefantes já passaram por ali
que a comida restante não é suficiente para suas necessidades. Sem comida, a fêmea de elefante não consegue produzir leite suficiente. Sem alternativas, ela é forçada a deixar os jovens cada vez mais fracos e procurar alimentos em outro lugar, levando apenas o jovem macho mais velho. O filhote fraco fica para trás, sem nada que possa fazer, apenas esperando que sua mãe e irmão voltem rapidamente. Com o calor intenso e a falta de água, ele não consegue aguentar por muito mais tempo. Após algum tempo, o milagre não acontece. O filhote morre, vítima de uma cruel realidade. A fêmea de elefante e seus companheiros não têm como ajudar. Para a fêmea, enquanto os filhotes mais velhos estiverem vivos, há esperança para o grupo. Mas eles precisam se adaptar rapidamente às mudanças no ambiente. Alguns grupos de elefantes mostram uma resiliência impressionante.